As filmagens de The Batman 2 foram adiadas para junho desse ano, e sim, foram adiadas de novo. Não faz nenhuma semana que o próprio Robert Pattinson deu uma entrevista e confirmou que as filmagens começariam em abril. Depois eles mudaram essa informação para as filmagens começarem em maio, e ontem saiu essa informação oficial diretamente da Deadline que as filmagens foram adiadas para junho. O que tá acontecendo, gente? Eu realmente acho que tem alguma coisa muito estranha nisso tudo, e também tem o fator de um personagem que não foi escalado ainda. Aparentemente esse personagem é o Christopher Dent, o pai do Harvey Dent, que vários atores grandes já recusaram esse papel, e isso deve ter atrasado as gravações também de alguma forma. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso e algumas teorias envolvendo o Batman do Robert Pattinson no DCU, e eu vou falar sobre tudo isso depois da vinheta. Bom, antes de falar sobre todos esses adiamentos das filmagens de The Batman 2, a gente precisa falar sobre o personagem do Christopher Dent, que ainda não foi escalado. E esse papel já foi oferecido para vários atores gigantes de Hollywood, incluindo Robert De Niro, o Liam Neeson, o Daniel Craig. Vocês entendem a grandeza desses nomes, né? Provavelmente eles querem um ator nível Oscar para fechar um elenco de peso nesse filme, mas eu penso duas coisas sobre isso. Uma é que provavelmente esse personagem não vai ser tão importante e é por isso que todos esses atores recusaram o papel. E aí, nesse caso, eu acho que a produção poderia ser menos ambiciosa e correr atrás de um ator menor para não atrasar as filmagens do filme, né? E outra coisa é que esse personagem pode ser muito grande, no sentido de que eles precisariam fechar um contrato para mais filmes e não é o que os atores querem, né? Principalmente esses atores mais velhos e muito renomados em Hollywood, eles geralmente não querem se comprometer em filmes de super-heróis e franquias assim desse tipo. Então faz muito sentido eles recusarem se for realmente isso. Outra informação muito importante é que essa semana vazou o nome de produção do filme, que vai ser Semper Vigilance, que em português significa sempre vigilante, sempre alerta, sempre atento, alguma coisa assim. E isso seria um forte indício de que a Corte das Corujas vai ser a grande vilã por trás desse filme. E é aí que entra uma teoria que muita gente já especulou no Twitter, tá? Isso aqui não é meu, é que talvez o pai do Harvey Dent, o Christopher Dent, seja a cabeça por trás da Corte das Corujas. E isso pode ser algo grandioso se a gente pensar que talvez a corte seja introduzida aqui nesse filme e utilizada com mais foco num terceiro filme ou em uma sequência indireta. Agora aguardem essas informações que vai ser importante para minha teoria no final do vídeo. Vamos falar sobre os adiamentos. Faz mais ou menos uns 7 dias que o próprio Robert Pattinson deu uma entrevista falando que estava muito empolgado para começar as filmagens de The Batman 2 e que elas iriam começar esse mês, no caso em abril. E depois disso, saíram também algumas informações de insiders de que as filmagens começariam de verdade em maio. E ontem a Deadline soltou uma matéria que as filmagens começam em junho. E isso é meio frustrante se a gente pensar que esse filme era para ter sido gravado ano passado e ser lançado no final desse ano. Mas tudo que envolve esse filme sempre é adiado ou sempre tem algum problema. O roteiro atrasou porque, infelizmente, segundo o James Gunn, o Matt Reeves teve alguns problemas pessoais, mas desde que o roteiro ficou pronto, já se passaram quase 11 meses. O roteiro ficou pronto em junho do ano passado, antes do lançamento de Superman, para vocês terem uma noção. Com certeza já dava tempo deles escolherem esse bendito ator do Christopher Dent e agilizar tudo que atrasou esse filme desde 2022. Mas enfim, agora com as filmagens começando no final de maio ou em junho e terminando de gravar lá para dezembro, até porque também confirmaram que as filmagens vão até o final do ano, eu acredito que vai ter mais ou menos um ano de pós-produção. Os filmes do Matt Reeves geralmente são bem trabalhados e tem mais tempo de pós-produção. Aí já vai ser dezembro de 2027 e esse filme não vai ter saído ainda. Ou seja, provavelmente o lançamento desse filme vai ser adiado de novo pro começo de 2028. Talvez ali para abril ou maio, assim como foi o primeiro filme. E aí entra a minha teoria envolvendo esse Batman no DCU. A teoria é a seguinte: a gente sabe que o Matt Reeves teve aqueles problemas pessoais e infelizmente não conseguiu agilizar o roteiro do filme. Mas essa demora toda também pode ter sido por eles quererem incluir esse Batman no DCU. E essa parte da teoria não é minha, isso já existe na internet e muita gente já especulou isso. A minha parte da teoria entra na Corte das Corujas e na data de lançamento do filme. Desde o ano passado, muita gente comenta sobre a demora de The Brave and the Bold
e que provavelmente esse filme teria luz verde esse ano para lançar em 2028. O Andy Muschietti agora tá bem envolvido na produção da segunda temporada de Bem-vindos a Derry. E o James Gunn também nunca mais tocou no nome dele e sempre que ele fala sobre o Batman, ele menciona o Matt Reeves. Então essa mudança pode ter acontecido e ninguém ficou sabendo ainda. Outro ponto é sobre a Corte das Corujas ser algo grande para ser desenvolvido em sequências. Se o The Batman continuar separado do DCU, eu duvido muito que vai ter sequências com uma certa frequência. Então, se eles realmente fundiram o roteiro de The Batman 2 com o roteiro de The Brave and the Bold, eles provavelmente já estão conversando sobre um The Batman 3 com a Corte das Corujas. E aí entra também aquilo dos atores grandes recusarem por provavelmente terem que fechar um contrato de mais filmes de uma franquia maior. E claro, isso tudo é só uma teoria. Eu espero que o Matt Reeves consiga manter o universo dele isolado. Eu também quero muito ver o filme do Andy Muschietti com um tom diferente do que a gente está acostumado, mas eu confesso que tudo envolvendo The Batman 2 é muito estranho pra mim e sempre tem notícias muito suspeitas sobre esse filme. Talvez seja a minha ansiedade de ver o Batman do DCU falando mais alto, mas enfim, é só uma teoria maluca de fã. Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso tudo e se vocês acreditam que esse filme poderia ser integrado no DCU. E no mais é isso, gente. Deixem um like para ajudar o canal, apertem no botão de hype que também ajuda muito. Obrigado a todos os membros que ajudam financeiramente o canal e fazem tudo isso aqui acontecer. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Fui!